Olá, eu sou Luciana Lamarca, professora e coordenadora do Estudo Dirigido Psi, e estou aqui para apresentar para vocês o nosso curso preparatório de 2016 para residência em Psicologia Clínico-Institucional do Hospital Universitário Pedro Ernesto, que é ligado à Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Então, esse concurso ele acontece anualmente. Normalmente, a previsão do edital é para sair agora em agosto e a prova normalmente acontece no início de novembro. Então, eu vou estar apresentando para vocês como é que essa residência funciona e qual é a proposta do curso preparatório do Estudo Dirigido Psi. Então, sobre a residência, a residência do Hospital Pedro Ernesto, ela é uma residência hospitalar com modalidade de experiência de ensino, junto a uma prática intensiva na especialização em nível de pós-graduação do psicólogo clínico. Então, é uma vasta oportunidade de você ter uma experiência na área clínica dentro de um hospital-escola e podendo atuar em várias áreas da psicologia, conforme a gente vai ver mais adiante. E qual é a exigência para participar desse concurso? Qualquer profissional que conclua a graduação até o mês de fevereiro de 2017 e que esteja inscrito no CRP, no Conselho Regional de Psicologia, e em dia com a mensalidade, ou melhor, com a anuidade do Conselho. E, além disso, não há limite de tempo de formado. Então, você precisa estar terminando a sua graduação até fevereiro de 2017, mas não importa há quanto tempo você está formado. Basta estar inscrito no conselho e em dia com a anuidade. E como é que funciona a residência do Hospital Pedro Ernesto? Primeiro, ela tem uma característica singular, que ela não tem uma exclusividade ligada à área de saúde mental. Quer dizer, a psiquiatria é apenas uma das áreas opcionais para a atuação do psicólogo residente do Pedro Ernesto. A duração da residência é de 2 anos consecutivos, então ela vai ter início em março de 2017 e vai até março de 2019. A carga horária de trabalho são 60 horas semanais, incluindo plantões, que podem ou não acontecer no final de semana, aos sábados. A gente divide a turma, quer dizer, normalmente são 10 vagas que esse concurso apresenta. Então, anualmente, a gente tem profissionais que estão no primeiro ano, que a gente chama de R1, e os profissionais que estão no segundo ano de residência, que a gente chama de R2. Então, o R1, assim que ele entra para a residência, ele vai ficar os seus 6 primeiros meses atuando em 3 setores que ele vai escolher. Os outros 6 meses do mesmo ano, ele vai escolher outros 3 setores, enquanto o R2, ou seja, no segundo ano da residência, ele vai optar por 1 ou 2 setores para concluir a sua formação e a sua especialização na área escolhida. A bolsa é um incentivo bastante importante da residência, porque você tem a oportunidade de sair com um título de especialização, você tem a oportunidade de atuar em grupos de estudo, em áreas da prática clínica com a supervisão de professores que são altamente qualificados, que estão nesse trabalho há muitos anos e que têm muito a oferecer. E, além disso, você tem uma remuneração que nesse ano ela está na base de um salário líquido de R$ 2.800. Quer dizer, então você tem, e ainda tem a possibilidade de tirar 2 meses de férias, no primeiro ano e no segundo ano. Então, é assim, a conjunção de excelentes propostas, de trabalho bem feito, de uma prática, de atuação prática clínica, que a gente percebe que fica tão, muitas vezes, tão defasada durante a formação de graduação do profissional da psicologia, e ainda com uma prática supervisionada, grupos de estudo. Então, é algo bastante incentivador e bastante importante para o profissional da psicologia que queira atuar na área clínica e na área hospitalar. E, como eu já falei, então, a previsão do edital é para sair agora em agosto e a prova no início de novembro. Então, a gente tem aí um cronograma que vai ser apresentado para vocês, onde a gente vai poder oferecer
toda a bagagem teórica para você se preparar para esse concurso. Quais são os setores, então, né, quando a gente fala que o R1 vai passar por 3 setores no primeiro semestre, mais 3 setores no segundo semestre? Então, agora eu vou apresentar para vocês quais são esses setores que estão ligados ao UERJ, ao UP, especificamente, onde o residente de psicologia vai estar atuando. Então, a gente tem o setor de psiquiatria, que também acontece no CAPES Piquet Carneiro. A gente tem o setor de adolescentes, que é uma singularidade do Hospital Pedro Ernesto. Ele tem uma clínica que é especializada na saúde do adolescente, que se chama NESA, onde o residente de psicologia também atua, né, se ele tiver o interesse dentro dessa abordagem específica da adolescência. A gente tem o NAI, que é o Núcleo de Atenção aos Idosos, onde o trabalho do residente acontece tanto no ambulatório quanto na enfermaria. A gente tem o CTI cardíaco, né, da cirurgia cardíaca, a pediatria, onde também a atuação do psicólogo é tanto a nível ambulatorial quanto a nível de enfermaria, e ainda tem um adicional que o R2, quer dizer, se o residente de segundo ano optar por fazer a sua especialização dentro da pediatria, ele também vai abordar a parte de psiquiatria infantil. A gente tem dentro do setor de psiquiatria do Pedro Ernesto, 2 ambulatórios específicos. É o terapia de família, onde a ideia ali de atuação é receber os pacientes internados ou que estejam em tratamento psiquiátrico ambulatorial e que tenham uma indicação para terapia de família. E o setor de psicodiagnóstico, que recebe não só pacientes internos do Pedro Ernesto, quanto pacientes externos de origens diversas, com o propósito de estar fazendo avaliação psicológica, ou seja, o psicodiagnóstico. E ainda o setor de pré-natal e perinatal. Então, vocês podem observar a riqueza que é, né, a residência clínico-institucional do Pedro Ernesto, pela variedade de setores, pela gama, né, de estudos e da atuação prática que o profissional da residência em psicologia pode estar inserido, atuando, aprendendo e contribuindo para os atendimentos, para a saúde da população em geral. E aí, quando a gente fala de um concurso, né, a esse nível, quer dizer, a gente tem tantos setores diferentes, tantas abordagens, né, criança, adolescente, idoso, psiquiatria, pré-natal, cirurgia cardíaca. Então a gente já pode imaginar o quão rico também é o nosso quadro de preceptores. Quer dizer, preceptor é o nome que é dado para o profissional, para o psicólogo que é staff, né, que está lá atuando, ele é psicólogo do hospital e ele então é quem vai administrar a residência no seu setor. Então, a gente vai estar aqui colocando para vocês toda a banca examinadora do concurso, que a gente vai estar como base, né, o último concurso de 2015, que foi o mais recente, né, o do ano passado, e aí falar um pouquinho de quem são essas pessoas que estão na banca examinadora e qual é a abordagem teórica que eles então exigem no concurso para residência. Então a gente tem o Ademir Pacelli Ferreira, ele é o coordenador e o preceptor da enfermaria de psiquiatria. A gente tem a Ana Lúcia Furtado, ela é professora da UERJ, consultora do CRP, do Comitê de Ética. A gente tem a Cristiane Esch, que ela é preceptora, então, da cirurgia cardíaca. A Glória Maria Castilho, preceptora do atendimento aos idosos, do NAI. A Maria do Carmo Sintra de Almeida Prado, que é a preceptora tanto de psicodiagnóstico quanto de terapia de família, né, como a gente já falou, ambas acontecendo dentro da psiquiatria, do ambulatório de psiquiatria do UP. A Sônia Alberti, que é a preceptora do NESA, quer dizer, da Clínica de Adolescentes, e ainda o Vinícius da Riba, que é o preceptor da pediatria. E aí, o que isso significa em termos de bibliografia, de referências bibliográficas, de autores? Então, a primeira dica aí de estudo, né, para a residência do Pedro Ernesto é exatamente conhecer esses preceptores,
conhecer esses setores de treinamento que o UP oferece, que a gente já vai então podendo esclarecer, podendo pontuar qual é o referencial teórico que cada um utiliza e que vai ser cobrado então na prova do concurso. Então, começando por psicodiagnóstico, né? Psicodiagnóstico é com a preceptoria da Maria do Carmo. A Maria do Carmo é uma psicanalista que trabalha com a Escola Inglesa de Psicanálise e ela tem uma experiência vastíssima com avaliação psicológica. Então, nessa área, a gente vai ter uma bibliografia que é específica de psicodiagnóstico, onde vai estar incluindo a parte de fundamentação teórica, né, que a gente vai poder entender o que é o psicodiagnóstico, em que situações ele é usado, quais são os passos do psicodiagnóstico, a entrevista psicológica, como é que ela é feita para um processo de psicodiagnóstico. A gente vai estar trabalhando também com testagens e existem aí 3 testagens que são o carro-chefe desse setor lá do Pedro Ernesto, que são as pirâmides coloridas, o HTP e o Rorschach. Então, no nosso preparatório, a gente vai estar incluindo também a parte teórica das testagens psicológicas que são utilizadas lá no serviço. No caso de psicopatologia, né, a psicopatologia é muito comum ter assim, muito caso clínico na hora de cobrar na prova, né, na prova objetiva ou na prova discursiva, se vier a acontecer. Então, a gente vai trabalhar os conceitos básicos, né? Semiologia da psicopatologia, psicopatologia fundamental. Quer dizer, um dos autores que tem sido muito cobrado na residência é o Dalgala Rondo. Então, a gente vai trabalhar toda essa parte conceitual, de diagnóstico diferencial, ligado à psicopatologia. Na clínica de adolescentes, a preceptoria, que é da Sônia Alberti, já é uma psicanalista também, mas já com um referencial teórico diferente. Ela é lacaniana, ela é autora de alguns livros específicos sobre a clínica do adolescente e que normalmente são cobrados como referencial teórico do concurso. Então, vai ter todo o embasamento, né, da teoria lacaniana para estar associando e trabalhando com as questões da adolescência. Da mesma forma, na área de idosos, a Glória Castilho também é uma psicanalista lacaniana, então a gente vai estar fazendo aí a conjunção da teoria lacaniana com textos específicos ligados à clínica do envelhecimento. Na pediatria, a gente tem um embasamento mais ligado a autores específicos como a Françoise Doutor e o Winnicott. Então, são textos, né, até agradáveis, assim, mais tranquilos, mas mais uma vez, um outro referencial teórico e que vai estar especificamente ligado ao setor de pediatria. O setor de terapia de família, a gente já viu que tem a mesma preceptoria do psicodiagnóstico. Então, dentro da terapia familiar psicanalítica, o enfoque teórico vai ser da Escola Inglesa de Psicanálise. É uma abordagem também muito singular, porque vai trabalhar com autores grupalistas, ou seja, que entendem que a família ela tem um aparelho psíquico grupal, então é uma psicanálise inglesa bastante específica e focada na terapia de família, principalmente com membros de famílias com comprometimentos psiquiátricos. Nos grupos, né, é uma área específica também que é solicitada nas provas, né, apesar de a gente não ter uma preceptoria específica de grupos, mas a atividade de terapia grupal ela acontece em vários setores, então essa área de referencial teórico ligada à terapia de grupo, ela é cobrada no momento do concurso e normalmente ela está baseada na análise institucional e no autor chamado Barenblit, né, que vai conceituar teoria de grupo. E finalizando, a gente tem o setor de cirurgia cardíaca, que está muito embasado numa prática específica da psicologia hospitalar. Então a gente pode perceber a partir desse panorama o quão específico é o concurso da residência. E além disso, o quão rico é esse estudo, né? Porque provavelmente quando você se depara com esse referencial, você já deve ter passado, né, por alguns desses itens na graduação, sem dúvida, mas não com esse aprimoramento, né, de ter a teoria conjugada com a prática, com os artigos que vêm sendo escritos por cada área,
né? É um trabalho, inclusive, que o residente também faz, ele também vai escrevendo artigos sobre a sua prática, sobre os seus atendimentos clínicos. Então, é uma oportunidade imensa de aprimorar, ampliar os seus conhecimentos de psicologia com essa riqueza, né, de conteúdos, e sabendo que você vai encontrar preceptores, quer dizer, profissionais que vão estar ali supervisionando o seu trabalho, orientando o seu trabalho, com uma experiência enorme que só tem a acrescentar no seu desenvolvimento enquanto profissional de psicologia da área clínica. E aí, como é que então vai acontecer, né? Qual vai ser a proposta, né, desse curso preparatório do estudo dirigido Psi? Então, primeiramente, o que a gente vai ter aí como algo que já é singular, que já é característico do estudo dirigido, né, e que traz o seu pioneirismo, que são as aulas online. Então, esse ano, o nosso preparatório da residência do Pedro Ernesto será 100% online, o que vai facilitar muito a sua organização de estudos. Lembrando que esse ano a gente tem umas Olimpíadas aí no mês de agosto e que provavelmente vai trazer algumas questões ligadas a deslocamento. Então você pode acessar as suas aulas de qualquer lugar, dentro da sua disponibilidade de tempo. Logicamente, a gente vai estar seguindo um cronograma que é para facilitar a organização dos seus estudos. Nesse conteúdo online, você vai contar com material didático exclusivo, então são as aulas gravadas, é um material de apostila que você pode também estar lendo, né, quando está assistindo às aulas ou mesmo quando não está fazendo acesso ao site, e a partir dali fazer suas anotações, tirar as suas dúvidas. Vai existir um canal de e-mail também direto para você poder tirar as suas dúvidas com o professor de cada área. Então isso é muito importante e bastante facilitador para os seus estudos. A bibliografia utilizada, ela acaba sendo uma coletânea dos 5 últimos anos, mas principalmente a gente vai estar dando ênfase ao edital do último concurso, que foi o edital de 2015. Além do material didático que eu falei, vocês também vão trabalhar com questões dos concursos anteriores. Essas questões vão estar inseridas nas aulas, quer dizer, o professor online ele vai estar trabalhando algumas questões de concursos anteriores, e além disso, a gente vai estar fazendo um grande simulado no final do curso, onde você vai poder estar percebendo como é que está sendo o seu estudo, como é que está sendo o seu aproveitamento, quais são as áreas que você vai precisar dar mais atenção, as áreas que você talvez nunca tenha visto também ao longo da graduação. Então, o simulado vai servir para você fazer essa experimentação, né, de passar por essa situação das questões antes do concurso propriamente dito. E aí, então, eu vou apresentar para vocês o nosso cronograma, né? Então, como eu falei, a previsão da publicação do edital é em agosto e a previsão da prova é para início de novembro. Então, a gente já está começando no mês de julho com os conteúdos, com a intenção da gente estar terminando lá em outubro, para que você possa justamente, a partir do momento de já ter visto, estudado todas as abordagens, poder então fazer esse filtro, avaliar o seu desempenho e poder focar no mês final naquelas áreas que você percebe que tem mais dificuldade. Então, o nosso cronograma está assim distribuído. No mês de julho, a gente vai começar com psicodiagnóstico. Então, psicodiagnóstico, a gente vai ter o conteúdo em 2 momentos, porque é um material grande, então a gente não quer atropelos, a gente tem tempo suficiente para uma organização tranquila de estudo. Então, a gente vai iniciar com a parte de fundamentação teórica, com a parte de entrevista, e a gente vai deixar a parte de testagem para a aula seguinte. Outra coisa importante ligada a psicodiagnóstico são as resoluções do Conselho Federal de Psicologia que dizem respeito à testagem e à elaboração de documentos, que é o laudo, que é o instrumento final do psicodiagnóstico. Então, tudo isso vai estar abordado nessa aula de psicodiagnóstico. Depois, a gente vai seguir com as leituras de Freud. Também separamos as leituras de Freud em 2 momentos, porque são textos bastante amplos e como a gente tem uma gama grande de textos, que às vezes aparecem uns, às vezes são pedidos outros, então como a gente tem as aulas, a gente vai oferecer para vocês
esses textos técnicos, principalmente do Freud, para que vocês estejam habilitados a responder as questões. Então a gente vai dividir também as leituras de Freud em 2 momentos. Em seguida, a gente vai passar para as leituras de Lacan. Como vocês viram, existem setores específicos da residência que trabalham com a abordagem teórica da psicanálise lacaniana. Então, a gente vai trabalhar os conceitos fundamentais da teoria lacaniana. Em seguida, a gente já vai trazer a adolescência, né, que é um setor também que vai trabalhar especificamente com psicanálise Lacan. No outro momento, aí, em agosto, a gente vai trabalhar com a terapia de grupo e vamos encerrar o mês de agosto com os conceitos básicos de terapia de família. Quer dizer, também nessa área de terapia de família, a gente vai estar dividindo os estudos em 2 momentos. Então, primeiro a gente vai trabalhar com os conceitos básicos, né, por ser uma teoria muito específica da psicanálise inglesa, e num segundo momento, com a terapia de família propriamente dita, que são os textos e os livros, artigos específicos dessa área de atuação. Aí a gente já está em setembro. A gente vai passar então para pediatria, trabalhar com a questão dos textos de envelhecimento, lembrando que vocês já tiveram anteriormente as leituras de Freud e Lacan, então a base teórica já vai estar aí sedimentada para vocês poderem avançar para esses estudos específicos, né, de cada área. No finalzinho de setembro, a gente entra com psicopatologia. Psicopatologia também é um material amplo, então a gente também está dividindo em 2 momentos, né, no finalzinho de setembro e na primeira semana de outubro. E aí a gente encerra com a cirurgia cardíaca e, na sequência, o simulado final, para vocês poderem, então, dar uma revisão geral e perceber como é que anda o desempenho de cada um. Então, se vocês repararem as datas, a gente está aqui colocando como segunda-feira sendo o nosso dia de estar postando material novo. Então, a cada segunda vocês vão estar recebendo, quer dizer, vai estar disponível o acesso às aulas daquele tema específico e, junto com essas aulas, a apostila que vai facilitar e vai incrementar o estudo de vocês. Então, com essa proposta, a gente vai conseguir abranger todo o conteúdo solicitado no concurso. O estudo dirigido trabalha na preparação da residência do Pedro Ernesto há muitos anos, né? Eu própria sou da 2ª turma de residência do Pedro Ernesto, né? A minha residência foi em 1996, então desde então a gente está atuando nessa prática. Os nossos professores são, na sua grande maioria, ex-residentes, e a gente tem canais que está sempre atualizando e percebendo o movimento de atuação lá dentro do hospital, o que também facilita a gente ir acompanhando, né, a evolução de cada setor. Então, com isso, eu aguardo você, né, aproveitar ao máximo o seu estudo, sabendo que você vai terminar o seu preparatório, no mínimo, com uma bagagem muito grande da psicologia, né? Lembrando que o canal de e-mail fica aberto, então é o próprio professor daquela aula que vai responder as suas dúvidas. Então, aproveite ao máximo, assista às aulas mais de uma vez, leia o material, faça resumos, rabisque, fale sobre o tema, faça as questões, aproveite para revisar no último momento, a gente tem tempo hábil para isso. A ideia dessa organização, essa distribuição de temas, é justamente facilitar e favorecer um estudo organizado que vai trazer uma tranquilidade e uma maior consciência daquilo que vocês estão podendo ver melhor ou tendo mais dificuldade para poder ter uma orientação de estudos bastante útil. Então, aproveitem bastante e bons estudos.